Vamos orar por ele. Pai, nós abençoamos o teu filho, obrigado pela disposição de estar aqui conosco. E nós te louvamos por ele, abrimos nossa mente e o coração para ouvir do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito boa noite a todos. Amém. Quero saudá-lo com a graça, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Dizer que é uma grande alegria poder estar aqui com vocês nesta noite, compartilhando uma pequena reflexão da palavra de Deus que certamente te desafiará e nos ensinará a todos nós. Quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 1, versículo 4 em diante, com introdução. Permito-me, ao invés de pregar, trazer um ensino, uma aula, uma escola bíblica dominical noturna. Apocalipse capítulo 1, versículo 4, nos diz o seguinte: João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes, ou reis e sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Pai Celestial, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela disposição do seu povo em se submeter à sua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor, ajuda-nos, através da unção, da presença do Espírito Santo em nós, para compreendermos aquilo que concerne aos assuntos, aos mistérios do reino de Deus. Senhor, para que todos possamos servir ao Senhor com uma forma mais intensa, com intrepidez, com ousadia, com a graça que o Senhor nos concede. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Queridos, esse texto traz uma proclamação tremenda, maravilhosa sobre as nossas vidas. Jesus Cristo nos ama. Eu sei que você sabe disso, mas é muito bom ouvir isso cada vez de novo. Jesus Cristo ama a sua vida. Jesus Cristo nos ama e nos libertou dos nossos pecados. E o texto diz também que Ele nos constituiu reis e sacerdotes. Eu acho isso extraordinário, porque você e eu, antes de conhecermos a Jesus Cristo, éramos escravos do pecado, de Satanás, de uma vida que, afastada de Deus, não nos permitia acessar as promessas de Deus, nem a vida abundante que Ele nos dá. E num instante em que levantamos a mão, confessamos a Jesus Cristo e o recebemos em nossos corações, fomos promovidos de escravos a reis e sacerdotes, de escravos de uma vida sem sentido para uma vida abundante que só o Senhor Jesus Cristo pode dar. Isso nos mostra que Jesus, Ele não veio estabelecer uma nova religião, não veio estabelecer a igreja, não veio criar uma nova seita ou promover uma nova filosofia. Jesus veio sim estabelecer o reino de Deus sobre a terra. Aliás, a sua primeira mensagem foi esta: olhe, preste atenção, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está aí, o reino de Deus está bem pertinho, falando aos judeus que o ouviram naqueles dias. E o reino de Deus está em nossas vidas. Portanto, eu e você fazemos parte, como somos cidadãos do reino de Deus. Pertencer a Deus, ser o seu filho, ser um rei e sacerdote, significa fazer parte do reino de Deus sobre a terra. Portanto, eu e você temos uma condição, temos um privilégio, e Deus nos trata desta forma, como os ilustres, os santos, em quem Ele tem enorme prazer, enorme alegria. Portanto, eu e você precisamos atentar para aquilo que nos cabe como responsabilidades de reis e sacerdotes. Gosto de pensar nas monarquias que ainda existem no nosso mundo atual, especialmente Inglaterra, Holanda, Dinamarca, Suécia, enfim, alguns países que ainda mantêm esse tipo de governo. Percebo que reis ou príncipes, eles não vivem uma vida tão fácil assim. Eles precisam rigorosamente obedecer a determinados protocolos.
né, a rotina de um príncipe, ou de um rei, de uma rainha, não é tão simples assim. E quando ouvimos da parte da palavra de Deus como uma verdade para a sua e para a minha vida, de que somos reis e sacerdotes, precisamos atentar ao protocolo real que nos cabe, aquilo que a palavra de Deus nos ensina. É claro que nós não estamos tão presos a determinadas normas como aqueles, mas certamente existem princípios que nos alcançam e que exigem a nossa obediência. Por outro lado, quando Jesus Cristo estava sobre a terra e chamou homens para comporem então o seu ministério, a sua corte, para aqueles que iriam estabelecer o reino de Deus a partir daqueles dias, e ao contrário do que talvez eu e você faríamos, de buscar em todos os meios, em todas as cidades, pessoas que fossem extremamente sábias, que fossem profundos conhecedores das Escrituras, ou que para montar uma força militar fossem então generais ou oficiais de exércitos que já alcançaram o seu determinado sucesso. Talvez ele procuraria empresários de sucesso, de êxito, para financiar os seus projetos. Enfim, se recebêssemos a missão de escolher 12 pessoas para compor o reino de Deus, compor os primeiros homens do reino de Deus, certamente eu e você não escolheríamos aqueles homens, que eram rudes, indoutos e letrados, conforme a palavra de Deus diz, no sentido de não terem o status de conhecimento das Escrituras, não serem escribas, conhecedores profundos do Antigo Testamento, como poderia se exigir, mas pessoas comuns, muitas vezes não muito simpáticas ao povo, cobradores de impostos. Simão o Zelote era um bandido, provavelmente por algumas cidades onde ele andava tinha uma placa: procura-se Simão, vivo ou morto, porque era um bandido rebelde ao Império Romano. E desta forma Jesus Cristo chamou pessoas assim, e os chamou de discípulos, pessoas que foram chamadas por Jesus Cristo para comporem o reino de Deus como reis e sacerdotes, e ele os estabeleceu como discípulos, e mais tarde os chamou de apóstolos, no sentido de serem enviados para fazerem a obra de Deus. Isso me mostra que, apesar do nosso status de reis e sacerdotes, eu e você somos discípulos. E penso que Jesus Cristo escolheu estes 12 personagens, essas 12 pessoas, para mostrar de que tipo de pessoas o reino de Deus é composto. Eu, por exemplo, penso que todos aqueles 12 discípulos nos representam naquela época. Se nós vivêssemos naqueles dias, nós provavelmente teríamos personalidades semelhantes, caráter semelhante a um daqueles. Eu digo isso porque, certo dia, há anos atrás, estava lendo a história dos evangelhos, especialmente a traição de Jesus, a traição de Judas a Jesus, e me ocorreu um pensamento assim: como que pode esse Judas trair Jesus? Andando 3 anos com ele, será que ele não aprendeu nada? E no mesmo instante que esse pensamento passou pela minha mente, veio um do lado contrário, e hoje eu entendo que era o Espírito Santo de Deus falando: Judas, ou você é como Judas. E aquilo me abalou profundamente, e comecei a negociar com Deus e o Espírito Santo. Falei: Espírito Santo, vamos fazer o seguinte: como Pedro eu concordo, igual a Pedro que nega, mas depois se arrepende e tal, mas Judas, um traidor, aí não. Até que eu fui entender o sentido real da palavra traidor, que é ser infiel ao propósito. Então Judas traiu Jesus, não só a pessoa do Jesus, mas muito mais o propósito de Jesus. E olhando toda aquela situação com mais cuidado, e lendo os textos, em um determinado momento Jesus anuncia na ceia: um de vós me trairá. E todos se entreolharam, todos os 12 que estavam presentes ali, e todos pensaram: sou eu? Ou começaram a olhar a outro: é você? Todos se entristeceram, diz o texto. Isso mostra que todos os 12, cada um deles, era um potencial traidor do propósito de Deus. Eles não tinham a convicção necessária para continuarem andando com o Senhor Jesus, e qualquer um deles poderia trair. Isso me fez refletir e estudar um pouco mais a vida dos discípulos e aprender com eles algumas características que são necessárias e que Jesus mostrou para o reino de Deus. E é sobre isso então que eu gostaria de refletir nesta noite,
sobre características desses discípulos que, apesar de serem reis e sacerdotes, precisam, como a palavra discípulo conceitua, sempre aprender mais, sempre estar disposto a aprender mais. Por isso eu e você podemos olhar a história dos discípulos, copiar o seu comportamento, aprender os princípios que eles nos ensinam, para vivermos efetivamente para o reino de Deus, para sermos cooperadores do reino de Deus. Existe alguém que deseja ser um cooperador do reino de Deus e aprender nesta noite? Glória a Deus. Então esse é o nosso assunto que nós queremos tratar nesta noite aqui. Eu quero te convidar agora então a abrir no Evangelho de João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 35, primeiramente. João 1,35 nos diz o seguinte: no dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus, vejam o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Respondeu-lhe: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, e era quase a hora 10ª, ou seja, 4 da tarde. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. A primeira coisa que André fez foi achar o seu irmão Simão e dizer-lhe: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Primeiro aspecto, uma primeira característica de cooperadores do reino, de discípulos, de reis e sacerdotes, que eu quero lhe mostrar a partir desse texto, é apresentar pessoas a Jesus Cristo, levar pessoas a Jesus. André e um outro discípulo cujo nome não é mencionado, alguns dizem ser o próprio autor do Evangelho de João, mas não cabe aqui. André, ao perceber, ao ouvir a proclamação de João Batista de que aquele homem que estava passando na região era Jesus Cristo, deixou imediatamente o que estava fazendo, deixou os ensinos de João Batista e seguiu a Jesus Cristo, perguntando onde morava. E o texto é claro dizer que era 4 da tarde. Isso significa que ficaram juntos talvez no máximo 2 horas, porque ninguém pernoitava na casa um do outro se não fosse convidado. E 6 horas o sol se punha e aí todo mundo ia para a sua própria casa. Portanto, das 4 às 6, esse curto espaço de tempo foi suficiente para que André percebesse que ele estava diante do Messias. E aquela notícia, aquela experiência para ele foi tão impactante, tão devastadora na sua vida, que ele não a reteve para si. E imediatamente procurou o seu irmão e disse: eu conheci o Messias, eu conheci aquele que nós estamos esperando. E no dia seguinte, provavelmente bem cedo de manhã, para que Jesus não saísse de casa antes que André chegasse lá, André levou Pedro a Jesus Cristo e apresentou a ele: aqui está Pedro e aqui está Jesus Cristo. E Pedro recebeu da parte de Deus, ou da parte de Jesus Cristo, uma declaração: você é Simão, você a partir de agora se chamará Pedro. O que temos a aprender com isso? Como podemos aplicar essa pequena história em nossas vidas? Aí fora, no lugar onde você trabalha, no lugar onde você mora, no prédio, no condomínio, no bairro, na rua, no lugar onde você trabalha, certamente existem muitos Pedros. E você, na qualidade de André, deve compartilhar a boa notícia da salvação que você recebeu um dia, a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus na sua vida, a fidelidade, a misericórdia, os constantes sinais da bondade de Deus em sua vida com essas pessoas. A notícia é tão boa, a vida que você leva é tão boa, que ela não merece ser vivida exclusivamente por você. Eu e você podemos e devemos ter a obrigação, a responsabilidade de compartilhar isso com alguém. Eu percebi que aqui na igreja existe um movimento, um projeto chamado Pare por uma Vida. O pastor Kelson estava me ensinando, me mostrando como isso é feito. Eu achei isso muito, muito legal, muito bom. Assim como em cada igreja existem projetos, na nossa nós temos vários,
E o intuito é justamente isso, é compartilhar das boas novas que nós experimentamos para outras pessoas. E é tão simples, queridos. Eu faço parte do Ministério de Ensino, e ensino normalmente são pessoas acanhadas. Eu não tinha intrepidez, ousadia, como os evangelistas têm, de abordar uma pessoa na rua e já falar do amor de Deus, já repete a oração. Eu não conseguia fazer isso. Mas de tanto que fui desafiado pelo meu amigo que exerce o Ministério de Evangelização na igreja, que eu aprendi a fazer isso. Se eu não tinha coragem de abordar uma pessoa e fazer com ele uma oração e pregar para ele, pelo menos eu convidava para a igreja. Eu percebi que era mais fácil do que parecia. E então, em vários postos de gasolina da região onde eu moro, todos já me conhecem. Eu sou pastor, porque todos eles já foram desafiados aí no culto. Alguns, na hora que vem meu carro chegando, já se afastam. E ele vai me perturbar de novo, vai me convidar a ir ao culto de novo, vai falar de novo que Deus me ama. A impressão que eu tenho é essa. Então, volte bem, eu mudo de posto, para abastecer em lugar diferente. Eu aprendi, queridos, que eu não posso reter o amor de Deus só para mim. Eu não posso fazer isso. Eu não quero chegar um dia diante do meu Senhor Jesus Cristo e Ele passar o filme da minha vida e mostrar oportunidades que eu tive e eu não aproveitei. Porque aquelas pessoas merecem a eternidade como eu e você. Elas são igualmente dignas disso. Jesus Cristo morreu por elas. A minha esposa se tornou especialista em falar do amor de Deus para caixas de supermercado. De vez em quando faz uma compra maior para demorar mais, né, e vai tirando bem lentamente do carrinho para demorar mais, e enquanto as compras estão passando, fala do amor de Deus. E invariavelmente aquelas pessoas estão tristes, angustiadas e querem ouvir que existe alguém que as ama, existe alguém que se importa com elas. Queridos, é mais fácil do que você imagina. Os Pedros que estão aí são dignos de receber a visita dos Andrés. Na cidade de Curitiba, na nossa igreja, nós temos um projeto que esse semestre tomou um vulto maior, que se chama Casa de Paz, que é simplesmente uma disposição que as pessoas, membros, casais, enfim, solteiros, jovens, têm de visitar a casa dos vizinhos, dos companheiros de trabalho, enfim, qualquer pessoa, ministrar a eles a paz do Senhor Jesus e propor a eles 7 visitas, 7 reuniões, e talvez meia hora, para ministrar um assunto: quem é Jesus, o que é a Bíblia, o que é a igreja, posso ser feliz, enfim, são 7 lições bem práticas assim. E a experiência é extraordinária, porque aquelas pessoas na primeira e segunda visita da sua casa já convidam outros, e o negócio vai aumentando. Então, o que nós temos registrado, pelo menos até sexta-feira, quando eu saí, eram 290 e poucas casas de paz, ou casas sendo visitadas, envolvendo praticamente 600 pessoas. E esses números mudam a toda hora. Porque as pessoas estão descobrindo como é fácil e como é necessário compartilhar da paz do Senhor Jesus, compartilhar do amor de Deus para a vida dessas pessoas. Queridos, nós não sabemos quem são os Pedros que existem por aí. De repente nós encontramos um e Jesus vai dizer para eles: eu estava te esperando, porque com você eu vou começar um grande projeto, assim como ele fez com Pedro. Nós conhecemos o amor de Deus que precisa ser compartilhado. Jesus, o nosso Deus, o Espírito Santo de Deus, conhecem o propósito que Deus estabeleceu para a vida de cada uma delas. E muitos projetos, muito avanço no reino de Deus, de repente está sendo privado, porque eu e você não somos ousados o suficientes para falar com essas pessoas. Então eu quero te desafiar a fazer parte desse projeto. Pare por uma vida, que é o que a igreja te oferece. E se você não quer participar disso, pelo menos diga para o frentista do posto, para a pessoa que te atende na padaria: Deus te ama, Deus te ama, Jesus Cristo te ama, e Ele já te libertou dos seus pecados. Basta isso, isso já vai mudar a vida das pessoas. Amém? Você recebe? Amém. Ok, você disse amém, não para mim, eu vou embora amanhã. O seu amém foi ouvido pelo seu Deus. Amém? Esse desafio vale para todos nós, para que Deus possa começar projetos com pessoas diferentes. Jesus disse a Pedro: tu és Simão,
eu vou começar com você algo novo. E queridos, preste atenção, se André não tivesse chamado Pedro, nós não teríamos tido na igreja primitiva um dos maiores líderes que a igreja já teve. Pedro se tornou uma das colunas, uma das principais pessoas que faziam parte. Era daqueles que eram do círculo mais próximo de Jesus. Jesus tinha muitos discípulos, 12 mais próximos, mas 3 muito mais próximos, e Pedro era um deles, e André não. Então não espere um grande reconhecimento, porque André, em todas as vezes que aparece a lista dos discípulos, é colocado como número 2, e em Marcos como número 4, e Pedro é o primeiro, e ele foi apresentado justamente por André, porque ele representava algo valioso, poderoso para o reino de Deus. Portanto, eu e você temos esse desafio, porque Deus diz que quer salvar toda a humanidade. Romanos capítulo 10, versículo 13 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Paulo continua dizendo: como porém invocarão aqueles a quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Esta igreja já te enviou, oferecendo um projeto como este. Pare por uma vida. Você já está comissionado para falar do amor de Deus para as pessoas que estão à sua volta. Por mais que você seja tímido, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus pode te dar toda a ousadia, toda a intrepidez necessária para isso. Se fez comigo, Ele pode fazer tranquilamente com você também. Amém, queridos? Muito bem. Número 2, quero apresentar um segundo princípio, que é apresentar soluções para o reino de Deus. Cooperadores do reino de Deus apresentam soluções para o reino. Venha comigo para João capítulo 6, por gentileza. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1 em diante. João capítulo 6, versículo 1 diz assim: depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, o mesmo de antes, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Considere-se ainda mulheres e crianças, provavelmente uma multidão de 20.000. A história é muito conhecida, e o que nós temos aqui? Jesus, movido de compaixão, quer alimentar a multidão. E o que nós temos da parte dos discípulos? Um comportamento muito distinto. Filipe, por sua vez, diz, sob a ordem de Jesus, sob a pergunta, o desafio de Jesus: o que nós faremos? Filipe diz: não tem jeito nós alimentarmos esse povo todo aqui. São necessários uns 200 denários. Isso ele já tinha feito a conta. Eu imagino que ele fosse algum gerente financeiro, algum economista, e tinha facilidade de fazer alguns cálculos, algumas percepções, projeções. Disse: nós precisamos uns 200 denários, o salário de um dia para uma pessoa. Vamos considerar R$100, então seriam necessários R$20.000, dinheiro de hoje, para alimentar aquele povo. Impossível. E provavelmente ele já contaminou os demais também. E aí, pessoal, impossível isso aí, não vai dar certo, não temos como resolver. Como que Jesus vai resolver isso? E enquanto isso, na minha percepção, não está no texto, mas eu consigo imaginar que André começou a percorrer a multidão. Começou a perguntar: alguém tem pão aí? Alguém tem pão? Eu preciso de pão. Meu mestre precisa de pão. Alguém tem pão? E talvez timidamente um garoto levantou a sua mão.
timidamente, porque ele percebeu que provavelmente ia perder o seu lanche do dia. E percebeu, disse: eu tenho. Quanto você tem aí? 5 pães e 2 peixes. Aqueles pães de cevada, pequenininhos, sem fermento, assados na chapa quente. Talvez o peixinho sejam aqueles defumados, salgados, assim. Ia fazer alguns backfish pro lanche dele do dia. De repente perdeu a chance, porque o André levou a Jesus Cristo e disse: meu mestre precisa disso. E André disse: olha, eu tenho 5 pães, é o máximo que eu consegui. E Jesus disse: mas era o que eu precisava. Um milagre, agora sou eu quem vou fazer. E começou a pegar cestos pequenos, a palavra diz que ali são pequenos cestos, e quebrar o pão. E o pão não diminuía até que cada um dos seus discípulos levou um cesto. E eu consigo imaginar a cara de Felipe, de Pedro e toda essa turma aí, ao perceber que os pães iam se multiplicando. Em outros textos dos evangelhos, eles receberam ordens para colocar todo mundo em filas, em quadrados, para que eles pudessem percorrer. E com aqueles cestos eles foram andando, e cada vez que alguém tirava pão, aquele pão não diminuía, simplesmente ele não desaparecia. Quando eles terminaram de servir, toda essa multidão voltaram a se reunir com Jesus, e muito provavelmente os cestos estavam exatamente como quando eles começaram a distribuir. Deus, através de Jesus Cristo, havia feito um milagre com 5 pães. O que nós podemos aprender com isso? Existem muitas dificuldades no reino de Deus. Existem projetos aqui na igreja, e certamente existem inúmeras oportunidades de você se envolver. Eu faço parte de uma igreja que tem bastante gente. Nós somos entre 7 e 8 mil membros, não sabemos exatamente quanto, mais crianças. E normalmente faltam pessoas para se envolver nas mais diversas áreas. No grupo de serviços, que é o pessoal que atende, segurança, estacionamento, isso e aquilo. O Ministério da Música sempre precisa de gente. A IBI, a Escola Bíblica Infantil, precisa de gente. Ele fica olhando: mas o que acontece? Por que essas pessoas não se envolvem? E provavelmente elas têm um comportamento de Filipe, e diz: viu? O banheiro está sujo de novo. Viu? Não tem professor suficiente para cuidar das crianças na escola. Viu? O louvor não tem guitarra. Viu? São os Filipes, aqueles que murmuram, que resmungam. Enquanto isso, existem os Andrés, novamente, que são aqueles que apresentam uma solução. E dizem: olha, eu não sei como que vai ser, mas eu estou aqui. Eu não sei como o Senhor Jesus vai resolver essa parada aí, de alimentar esse povo, mas eu tenho 5 pães, é o que eu posso oferecer. Ou seja, eu e você, queridos, eu e você somos os solucionadores dos problemas do reino de Deus. Isso é uma verdade que está sobre a sua vida. Existe uma habilidade, existe algo que você pode fazer para que o reino de Deus avance e contribua. Ministrando sobre isso na igreja, eu falei para a igreja: em vez de você ficar reclamando que o banheiro está sujo, disponha-se e ajude a limpar. Eu sei que tem vômito, tem cocô esparramado, tem xixi fora do vaso, tem tudo isso, mas pare de reclamar e se envolva. Nós já fizemos isso. Ao invés de ficar reclamando que não tem quem cuide das crianças, envolva-se. Por meio ano, 1 mês, participe da Escola Bíblica Infantil, e você vai ver a gratificação que existe, a gratidão que existe em fazer parte do reino de Deus. Queridos, eu e você somos reis, mas Jesus nos deu uma posição que excede toda e qualquer posição, que é a de servo. Olha só o texto de Mateus capítulo 20, versículo 26. Diz assim o Senhor Jesus: todo aquele que entre vós quiser ser grande, seja vosso servo, e quem entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso escravo, ou novamente servo, tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Ou seja, se de fato nós queremos ser relevantes no reino de Deus, queremos ser cooperadores no reino de Deus, nós certamente assumiremos uma posição de espectadores para cooperadores. Foi o que o André fez. Ao invés de ficar olhando para ver se o problema entraria num looping de alta execução, ele simplesmente disse: eu posso fazer alguma coisa para resolver isso. E na verdade foi ele o solucionador do problema, da situação que se apresentou ali, como eu e você também fomos. Ele diz: desculpe-me se eu estou sendo tão honesto e tão franco, mas é o que a palavra ensina. Eu e você precisamos aprender
a cooperar com o reino de Deus, para que ele avance. Nós queremos que a cidade de Campinas, você quer, eu quero Curitiba para o Senhor Jesus Cristo. Para isso acontecer, a igreja precisa se mobilizar nas mais diversas atividades. Eu tenho certeza que o pessoal da música precisa de mais gente aqui. Eu tenho certeza que o grupo de serviços ou diaconia precisa de mais gente. Aqueles que cuidam das crianças precisam ser mais gente. É a sua oportunidade, meu irmão, de ser grande no reino de Deus e servir ao reino de Deus que está estabelecido neste lugar. Nós gostamos muito do texto do lava-pés, dos mais conhecidos de toda a Bíblia. E Jesus disse: eu estou fazendo isso quando ele lavou os pés dos discípulos, para que isso seja um exemplo para vocês. E vocês devem lavar os pés uns dos outros. Nós não temos mais esta cultura. Aquilo naqueles dias era algo muito comum. Por exemplo, se essa igreja existisse naqueles dias, provavelmente lá na entrada haveria várias bacias para lavar os pés de todos nós, porque nós usaríamos sandálias ou até andaríamos descalços, e os nossos pés estariam sujos. E uma forma de uma pessoa ser bem recebida numa casa era lavar-lhe os pés. E provavelmente havia ali escravos, os menos qualificados, para que fizessem esse trabalho. E justamente a posição de um escravo, o menos qualificado, Jesus assumiu ao lavar os pés dos discípulos. E disse aos discípulos: vocês também devem fazer da mesma forma. Como nós não temos mais isso nos nossos dias, precisamos então descobrir o que é ou o que equivale a lavar os pés dos nossos dias. O que pode ser isso? Então alguém já disse: lavar carro um do outro. Pode ser. Inclusive pode vir a Curitiba, porque o meu está bem sujo. Uma semana de chuva deu uma boa engraxada de pó e barro nele, da própria cidade. Sei lá, carregar as malas uns dos outros, levar um copo d'água para quem precisa, dar uma carona para alguém, coisas simples do cotidiano, através das quais nós podemos servir uns aos outros, e dessa forma trazer a igreja para uma relevância, e certamente as pessoas olharão para cada um de nós, cada uma das pessoas desse lugar, e a igreja crescerá em importância e atrairá mais pessoas para o reino de Deus. Cooperadores do reino de Deus significa apresentar soluções para o reino de Deus. Mais uma vez eu vou pedir o seu amém. Você está disposto a ser um cooperador do reino? Amém. Glória a Deus. Deus mais uma vez ouviu o seu amém, e a igreja diz muito obrigado, aleluia, glória a Deus, especialmente o pastor Kelson e a sua equipe. E por último, eu quero apresentar um terceiro aspecto, que é apresentar-se como um cristão autêntico. Mais uma vez quero te convidar a abrir em João capítulo 1, versículo 43. João 1, 43, só volto de novo ao texto que nós lemos ali, e diz o seguinte: no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galileia, e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem, vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, em quem não há fraude, engano, nem falsidade. 48. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Muito bem, o que podemos aprender aqui? Primeiro, Jesus Cristo apresenta ou traz um elogio para esse discípulo como a ninguém outro. Ninguém ouviu um elogio dos seus discípulos, ninguém ouviu. Este é o verdadeiro israelita, em quem não há nenhum dolo, nenhuma falsidade, em quem, ao contrário, existe apenas verdade, em quem existe apenas integridade, em quem não existe uma fé fingida, mas uma fé autêntica. Paulo usa essa expressão, fé fingida. Por isso,
para que não sejamos enganados, para que nós tenhamos a certeza de que estamos diante do verdadeiro Senhor Jesus, como Natanael teve. Eu e você precisamos conhecer a verdade, precisamos conhecer as Escrituras. O texto nos diz que Filipe o apresentou e disse, mais uma vez ao texto: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. A apresentação que Filipe fez é muito diferente da que André fez a Pedro. André simplesmente disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E Pedro e André imediatamente foram para Jesus Cristo. Mas aqui a apresentação é mais completa. Filipe diz a Natanael: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas. Isso quer dizer que Natanael conhecia o que Moisés dizia a respeito do Messias e conhecia o que os profetas diziam a respeito do Messias. Ou seja, ele era um estudioso, um estudante, um leitor das Escrituras, aquele que medita na palavra de Deus. Por que eu digo isso? Jesus disse: eu te vi debaixo da figueira. Eu te vi debaixo da figueira. E essa debaixo da figueira tem uma conotação muito interessante. Naqueles dias, e hoje não se encontra mais em Israel, naqueles dias havia figueiras muito grandes, com troncos enormes, uma ramagem ampla, e os seus galhos, muitas vezes sendo tão grandes, tão amplos, eles caíam até o solo, se enraizavam de novo, a ponto de produzir novos troncos que surgiam. Então, quando se olhava para o que aparentemente era um bosque de figueiras, na verdade era uma só. E aqueles lugares, por causa da ampla sombra que ofereciam, eram usados por muitos rabinos, por muitos rabis, os mestres daqueles dias, para ensinar a palavra de Deus aos seus discípulos. Então pequenos grupos se reuniam debaixo da figueira para meditar, estudar ou simplesmente ler as Escrituras. Então quando Jesus disse: eu vi você debaixo da figueira, e quando Filipe disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e aquele de quem os profetas falaram, Natanael se identificou porque ele era um estudioso, estudante das Escrituras, um leitor das Escrituras. E quando ele encontrou Jesus, ele disse: tu és verdadeiramente o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ele reconheceu, não fisicamente, mas nas características, no comportamento de Jesus, aquilo que ele havia aprendido nas Escrituras. Queridos, eu e você estamos diante de inúmeros ensinamentos, inúmeras ministrações, pregações, mundo afora. Se você clicar em qualquer frase no Google sobre um assunto bíblico, você vai encontrar milhares de textos. E como saber se aquilo é verdade ou não? Como saber se aquilo vem da parte de Deus ou não? Como saber se aquilo tem uma doutrina falsa ou não? Eu conheço um caminho, é conhecer o verdadeiro, conhecer a palavra de Deus verdadeiramente, assim como Natanael. Ele não será enganado, ele não seria enganado. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse a seguinte frase: procura apresentar-se como um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Ou seja, um obreiro, um cooperador do reino, que não será enganado. E essa expressão aprovado, Paulo empresta de uma ocupação que existia no sistema bancário de antigamente, que não, diferente dos nossos dias, não se usava papel moeda, nem cheque, nem cartão, nem nada, mas sim moedas que eram cunhadas então a partir do ouro, da prata, ou seja, que valor se atribuía. Então se derretia o ouro, a prata, seja lá o que fosse, mas principalmente, e colocava em moldes. E uma vez esfriada, aquela moeda esfriada, ela precisava ser limada, lixada, polida, e para que ela alcançasse o seu peso ideal, o peso correto. Mas havia os espertalhões já naqueles dias que tiravam mais do que deveriam, e a moeda na verdade tinha um peso menor. Então pessoas eram enganadas no campo, compravam um peso que não existia na verdade. Mas existiam também banqueiros que eram considerados aprovados, que não admitiam tal prática, que sempre cambiavam, sempre trocavam moedas no seu peso exato.
Esses cambistas eram conhecidos como doquimos, como verdadeiros, aprovados. E Paulo traz esta palavra para um conceito bíblico e diz: procura apresentar-se a Deus aprovado, um obreiro aprovado, um obreiro que não tem peso falso e não tem nada errado, que conhece a verdade ou que maneja bem a palavra da verdade, porque uma vez manejando bem a palavra da verdade, certamente não será enganado. E esta era uma característica da vida de Natanael. Ele jamais seria enganado, porque ele conhecia o verdadeiro. Nós estávamos conversando sobre isso hoje na hora do almoço e constatamos que é muito difícil conhecer todas as doutrinas falsas, todos os ensinamentos errados que existem por aí. É muito mais fácil se nós conhecermos o verdadeiro, se nós conhecermos abundantemente, profundamente as Escrituras, a palavra do nosso Deus, a estudarmos a palavra de Deus. Com isso eu quero te incentivar, querido, a ler insistentemente, incansavelmente a Bíblia. Porque além, eu sei que você pode dizer, como eu já vi de muitos alunos: mas a Bíblia é um livro tão grande, tão complicado, tão difícil de entender e de ler. Concordo, mas nem isso tira uma verdade absoluta. Tudo que está escrito ali se chama boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. E mais do que isso, tudo que está escrito ali é a palavra do seu e do meu Pai Celestial a nós como filhos. Portanto, se nós respeitamos o nosso Pai natural, muito mais devemos honrar e respeitar o nosso Pai Celestial. E Ele nos deixou um livro como um manual de orientações que traz histórias, exemplos, princípios, promessas, uma série de coisas pelas quais nós podemos viver. Eu aprendi, e atribui-se esse pensamento a Billy Graham, eu não sei se é dele, mas eu ouvi como sendo dele, e dizia que eu leio um salmo, dizia que lia um salmo por dia, para conhecer profundamente o Deus que ele amava, servia e temia. E lia um capítulo de Provérbios por dia, para descobrir e entender como servir a este Deus que ele amava e servia. Então é uma receita simples, talvez. Os evangelhos são uma leitura mais simples do que Jeremias, por exemplo, do que Levítico, por exemplo. Mas vale a pena eu e você nos enchermos da palavra de Deus. Eu e você termos fome, sede constante da Bíblia, da palavra de Deus. Porque ali está a resposta para todas as situações da nossa vida. Eu aprendi que existe pelo menos uma promessa liberada pela parte de Deus, liberada por causa de Jesus Cristo para a sua e para a minha vida, para toda e qualquer situação pela qual você irá passar. Toda e qualquer situação tem uma promessa liberada da parte de Deus para a sua vida, que traz consigo um princípio que pode e precisa ser obedecido. Portanto, Deus deu a solução para cada momento de tribulação, para cada angústia, para cada desafio, para cada obstáculo, na palavra do nosso Deus. Mas onde está? Por isso eu e você devemos ler. E no momento oportuno, certamente o Espírito Santo nos fará encontrá-la. Portanto, assim como o Ministério de Ensino eu incentivo em todos os lugares a ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, em uma versão mais simples, como você quiser, mas leia a palavra de Deus, leia a palavra que o seu Pai escreveu para você, com um testamento, com uma ordem, com uma ordenança, com um lugar onde estão as promessas daquilo que Ele deseja realizar na sua vida, como um livro que contém todo o seu futuro glorioso e maravilhoso, e num lugar onde nós conhecemos o próprio Deus e como podemos servir a palavra do nosso Deus. Quem sabe um dia, ao nos apresentarmos diante do Senhor Jesus Cristo como leitores assíduos da palavra de Deus e que obedecem a esses princípios que nós conversamos hoje, Jesus pode parar diante da reunião de milhares e milhares de pessoas que estarão diante dele e dizer: ei, para tudo, para a música, chegou uma turma lá de Campinas, verdadeiros cristãos em quem não há nada falso, nenhum dolo, nenhuma fraude, eles são inteiros, são autênticos na sua fé. Leia a palavra de Deus, apresentam pessoas a Cristo e apresentam soluções para o reino de Deus. Amém, queridos? Você recebe esta palavra? Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus Cristo.